Quando eu fui entendendo esse porquê das coisas, eu entendia que era o que de fato mudava o jogo do negócio. Então, às vezes, eu fazia campanhas ou projetos para 2 clientes com a mesma capacidade técnica, produtos parecidos, mas com resultados completamente diferentes, com o mesmo investimento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Galaxy Cast. Eu sou o Daniel Victorino, co-founder e CEO da Galaxy e vou ser o host aqui desse episódio. E hoje um convidado muito especial, Thiago Latorre, que é um profissional de marketing aqui com um currículo muito bacana. Hoje está envolvido nos projetos mais interessantes do Brasil de marketing e vamos bater um papo aqui sobre diversos temas. Mas hoje vou começar com a introdução então. Então, o Thiago aí é um dos poucos profissionais no Brasil que transitam com igual profundidade de teoria clássica do marketing e a experiência, né, o dia a dia do cotidiano. Hoje, é através do M15, a newscast semanal que se tornou uma referência, né, no Brasil para líderes de marketing, mas com background muito interessante, né? Com formação em artes plásticas, passou também pela SPM, pela Escola Superior de Guerra, pela Universidade de Virgínia, e inclusive como único consultor de posicionamento credenciado da RIS na América Latina. E agora, né, nos últimos anos, com esse trabalho bastante focado em gerar valor para a nossa indústria, né, com produto de mídia, de conteúdo, que inclusive, né, acho que foi em 2024, ganhou oficialmente o título aí de principal conteúdo de newsletter de marketing do Brasil. Então, Thiago, para a gente começar, queria muito ouvir um pouquinho dessa trajetória, né, tão diversa, e acho que o que fez você nessa transição chegar mais para esse lado do marketing, hoje resolver abrir esse negócio, e como é que foi esse caminho até hoje, até aqui? Primeiro, obrigado pelo convite, Dani. É sempre um prazer estar conversando. Mas minha trajetória, acho que ela é bem simples. Eu, desde cedo, assim, 15 anos, queria trabalhar com criação publicitária. Por isso que eu me formei, inclusive, em artes plásticas, né? O pessoal fala, pô, o que tem a ver e tal? Então, eu comecei trabalhando com criação, e aí eu fui aprendendo que as pessoas não sabiam o que elas queriam quando demandavam a criação. Então, tipo, um site que na época, sei lá, demorava um mês para ser feito, demorava às vezes 6 meses para ser entregue. Entre indas e vindas, porque o pessoal não sabia quem era o público, não sabia o objetivo com o site, não sabia quais eram os produtos da empresa, às vezes, né, o posicionamento da empresa. Então, essencialmente, assim, apesar de ser um caminho bem diverso, o que eu fui fazendo é ir me aprofundando cada vez mais nas questões. Então, comecei, tipo, pô, preciso estudar marketing para conseguir entregar meu trabalho. Aí eu fui para a SPM fazer uma pós lá. Aí no marketing eu descobri que as pessoas não tinham ideia de negócios. Aí eu fui para estratégia, né? Legal. Então é um caminho que ele parece muito diverso, né? O pessoal, eu brinco assim, cara, eu saí dos hippies do Instituto de Artes Plásticas e fui dentro da escola de cadetes estudar estratégia política, né? Então Por isso que eu falei, cara, foi não é um comum, né? Uma não é trajetória bem comum, diversa. é bem diversa, Legal. mas tem essa linearidade assim, né? Então acho que essa é a minha visão. Que legal, cara. E é muito bacana ver isso, né? Porque eu tenho um background um pouco similar também no outro sentido, né? Então são que veio de algumas coisas que parecem disjuntas ou diferentes, mas que vão levando, né, num caminho e hoje do meu lado aqui mais para tecnologia, mas também com, claro, esse viés aqui de marketing. Cara, que eu acho que são as pessoas curiosas, né? Assim, É. você vai seguindo o porquê das coisas e uma hora você vai chegar bem a fundo, assim, de Sim. algo, né? Então, Sim. E acho que no mundo de hoje, mais do que nunca, né? Acho que isso é necessário, né? Com tudo que a gente vê de conteúdo e de novidades o tempo inteiro, né? E aí, já aproveitando essa deixa, então, para te perguntar, né? Acho que, pô, o lado de RIAs, de posicionamento, acho que é raro encontrar profissionais hoje que tem esse viés tão forte, né? Então, pô, queria ouvir um pouco desse lado para depois a gente ir um pouco mais para entender o que foi o grande trigger da criação de M15 e a gente continuar um pouco nessa vertente. cara, boa. Posicionamento, acho que quando eu fui entendendo esse porquê das coisas, eu entendia que era o que de fato mudava o jogo do negócio, sabe? Então, às vezes eu fazia campanhas ou projetos para 2 clientes com a mesma capacidade técnica, produtos parecidos, né? Mas com resultados, tipo, completamente diferentes, com o mesmo investimento. E aí eu comecei a entender, pô, o que realmente, o que está por trás, né? E é muito o posicionamento. Que posicionamento é um conceito bem aberto também, né? A gente precisa entender que ele foi criado pelo Horris lá na década de 60, 70, num contexto de comunicação de massa, né? E aí com isso foi se modificando também. Então o posicionamento ele deixou de ser um posicionamento só de marca para ser um posicionamento estratégico.
Então, por exemplo, hoje na RIS são só projetos globais e a RIS não pega projetos se o CEO não estiver envolvido, porque vai mexer em negócios alguma hora. É tipo, quando você decide um destino para a empresa, quando você decide um norte para a empresa, se tipo, toda a empresa não seguir atrás, não adianta você mudar a embalagem, Sim. né, que não vai. Então, eu cheguei no posicionamento por isso, que foi o conceito que mais impactou, assim, minha carreira, que eu mais aprendi coisas. E aí cheguei na RIS, vendo, pô, quem que criou esse conceito, deixa eu falar com essa pessoa. E foi por contato de e-mail, assim mesmo. Que legal. Cara, é muito interessante o que você comentou, né, em relação ao posicionamento, a conexão muitas vezes com o líder de estratégia, e no fim tá muito correlacionado com a ideia também do ICP, né, o quem é o cliente, quem que é o Ideal Customer Profile, e realmente é a típica hora ou talvez eu vou falar assunto, né, no qual a gente vê que o marketing ele tá extremamente conectado, né, com todos os níveis do negócio, né. E aí eu acho que o que é interessante de entender um pouco nessa evolução, foi quando você olhou talvez alguma falta, alguma lacuna ou algum problema a ser resolvido e falou: "Cara, acho que eu vou criar M15", e aí também queria entender, pô, da onde veio o nome, como é que foi esse processo, por que que ele aconteceu? Cara, boa. O M15 foi sugestão de um cliente, na verdade. Acho que já contei essa história algumas vezes. Né? Um cliente famoso, assim. E ele me falou, ele falou, cara, você é super atualizado, eu tenho equipe de marketing grande aqui, e às vezes as coisas que você me traz, a equipe de marketing me demora 1, 2, 3 meses para trazer. Ele falou, por que que você não transforma isso num podcast? E aí eu comecei eu gravar um áudio para as equipes que eu trabalhava, Ah, que legal. áudio no WhatsApp mesmo, assim, de 5 minutos, 15 minutos, né? M15 vem de marketing 15 minutos, que eram as atualizações da semana. Tipo, o que a gente manda. Aí eu comecei a publicar esse áudio no Spotify. Nos primeiros 6 meses a gente chegou a bater top 10 de negócios. Não significa que ele ficou em top 10 de negócios, né? Mas ele chegou a bater em algum momento top 10 de negócios que, pô, organicamente e por um podcast que é gravado de um áudio de WhatsApp já foi fantástico, assim, né? E aí, cara, começou a crescer. E que ano foi isso? Desculpa. Isso foi. Boa pergunta. O ano passado foi o primeiro ano de newsletter, então, 2 anos atrás. Foram 2 anos atrás. Impressionante. Então, tem um desejo realmente parece que era muito forte, né? Cara, assim, existia essa necessidade, né? E hoje eu tô vendo isso. Eu acabei de fazer um evento ontem com 30 CMOs, onde eu trouxe as análises do trimestre. Cara, em 3 meses, de janeiro até março, agora que a gente tá gravando, a quantidade de pesquisa, de dado, de resultado que saiu é, tipo, humanamente impossível. Sim. Alguém que ocupa um cargo de marketing Ainda mais executivo, né? executivo, assim, Muitas outras demandas, né? ficar por dentro disso. Né? A vantagem que eu tenho é que hoje eu tenho muitas empresas que me patrocinam. Então eu consigo dedicar pelo menos 2 dias por semana para estudar, para acompanhar, para fazer análise com esses patrocínios. Né? Então, para quem não acompanha ainda, pô, o M15, Recomendo. e aí é um alívio, assim, de saber que se eu não tenho tempo para ler, pelo menos alguém leu e me apontou os pontos importantes ali, né? Que legal, cara. Então surgiu assim, cara, o M15. Muito bacana. É muito legal ver quando um negócio surge realmente de uma necessidade tão real, né? E você vê que pouco tempo você vai saber melhor que ninguém como se provou, né? Como cresceu, como teve tração. E acho que é isso, né? A gente vive num mundo de excesso de informação mesmo hoje. Cada vez parece que tá pior. E é claro, com a ideia da internet morta, todo mundo querendo cada vez mais conteúdo com AI, só vai ficando pior. Então é muito legal ter essa figura dos curadores, né? As pessoas que realmente fazem filtro o que que é noise, do que é relevante, conseguem trazer isso de uma maneira estruturada e ainda colocando, né, como eu já acompanhei alguns casos, o seu próprio take, né, a sua expertise, experiência por cima daquilo ali também. É legal que isso até é o editorial, assim, do M15, né? Tem várias empresas que hoje me procuram para fazer, tipo, benchmark, porque em um ano que a gente lançou a newsletter, a gente alcançou 16 mil, tipo, seguidores e é uma base super engajada, assim. São realmente 16 mil líderes de marketing que acompanham toda semana. Mas qual que é o meu filtro? É justamente isso. A maioria dos canais de mídia, eles tentam pegar coisas que vão viralizar. Ah, deixa eu ver o que tem potencial de. Tá falar com né, volume, massa. Deixa eu ver o que vai engajar, o que vai acontecer e tudo mais. O meu filtro é: isso aqui é útil para mim no meu trabalho de direção de marketing dentro das empresas? Se não é, tipo, não entra.
Perfeito. né? Então ele é muito prático, assim. Tanto que no começo eu cheguei a gravar, né, algumas edições. Hoje ela é só escrita e depois a gente tem um debate. Né? Mas eu cheguei a gravar algumas edições. Eu peguei um cara de marketing que tava gravando podcast. Aí ele falou assim no final pra mim, ele falou, cara, eu não entendi nada do que você falou. Aí eu falei, não faz mal, fica tranquilo, tipo, é um público bem, Específico. bem específico, tipo, Cara, que interessante, né? Isso conecta muito com o começo da conversa sobre posicionamento, sobre ICP, sobre audiência, né? O que a gente começou a conversar. E aí eu acho que o interessante que eu queria te ouvir, assim, para uma marca que tá querendo fazer um trabalho parecido, né? Esquecendo a ideia do o canal ou o formato, né? Mas assim, pô, eu tenho uma audiência específica, eu quero criar algum tipo de conteúdo relevante, né? Conteúdo que gera valor. E como é que você colocaria essa mesma lente, né? Então, quais são esses grandes preceitos que você foi utilizando para, por exemplo, algum outro profissional de marketing que está nos ouvindo hoje e está numa cadeira hoje seja de uma enterprise ou de um SMB, tanto faz, quando ele olha para a própria estratégia dele de comunicação, como é que ele pode aplicar talvez desses preceitos que você aplicou de maneira tão bem-sucedida? cara, boa. Acho que primeiro falar de posicionamento, que eu acho que o posicionamento da empresa e a linha editorial da empresa, elas vão caminhar muito juntos, né? E aí eu criei meio que uma fórmula na minha cabeça, que ela não é oficial de livro nem nada, mas pra mim o que mais explica o conceito de posicionamento é isso que é pode. Então eu até brinco assim, você fala que você pode ou não pode a empresa crescer, que é o público. Vamos chamar de ICP. Eu tenho minhas ressalvas com ICP, a gente pode falar disso, mas vamos chamar. Né? Que é o público primeiro, a oferta em segundo, que é o produto de fato, o que está levando, o diferencial sustentável que você tem daquilo e a sua estratégia de preço. Né? Então, para mim, o posicionamento são essas quatro questões. A linha editorial, eu acho que ela vai partir daí. Né? Você vai precisar saber pelo menos quem é seu público e qual é a sua oferta e qual é o seu diferencial para você pensar qual o tipo de conteúdo que você vai levar. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro da linha editorial, o que as media houses, o que as empresas de mídia estão apostando para esse próximo ano é o que eu aposto também. E eu acho que as marcas também deveriam apostar. Em primeiro lugar, conteúdo investigativo. Porque a IA hoje já faz conteúdo pasteurizado a rodo. Faz todo sentido. Então, investigativo é conteúdo que não tem em outro lugar. Eu vou fazer a minha investigação. No M15 eu trago isso. Eu estou trazendo os relatórios, mas, sei lá, 60% dos casos, o gráfico que eu trago no M15 você não vai achar no relatório original, porque ele foi uma análise. Fez, E aí esse é o segundo tipo de conteúdo, se eu não me engano, o segundo, né, que as empresas de mídia estão mais investindo, que são análises críticas das coisas. Então, eu acho que esse é o segundo ponto. Então, primeiro, posicionamento. Né, segundo, o estilo de conteúdo. Não adianta mais fazer conteúdo pasteurizado, só para encher linguiça ali. Precisa ter um toque de originalidade. Né? E terceiro lugar, a gente tem também a forma de divulgação desse conteúdo e os canais, que você falou para não entrar nisso, né? Mas a gente tem lá os 4 S's do Google, o streaming, shopping e tudo mais, então você precisa pensar. O conteúdo que eu trago nas minhas mídias sociais, ele não é um conteúdo profundo nas minhas mídias sociais. Só no meu LinkedIn, que meu Instagram, eu já tentei, não é para mim. Não é para mim. Dessa dificuldade. Instagram não foi, não achei meu estilo. Não sou um cara engraçado, não sou um cara muito simpático, mas no LinkedIn, tipo, eu trago, cara, eu brinco que infelizmente eu tô seguindo assim o caminho do Elon Musk e do Trump. Tipo, vi um negócio, joguei minha opinião lá. E, tipo, é isso. Então, porque a pessoa tá no hábito de scrolling, né? Ela tá lá matando o tempo dela. Então, Tá lá tomando o café dela, tipo. Para o scrolling, né? Que para o scrolling e não só isso, assim, mas. Paciência, né? Ela tá lá para se divertir. Sim. A real é essa, assim, né? Ela não tá lá pra aprender. Um grande deep dive, sim. Se ela quiser aprender, aí ela vai pro próximo S, né? Que é o streaming. Tipo, pô, eu vou dar um play em alguma coisa que eu quero. E aí que entrou, né, a questão da newsletter. Então, o que aconteceu também? Eu não tinha tanto essa noção de mídia, tá? Então, quando eu vi que o M15 começou a se tornar uma coisa séria, eu fui atrás de empresas de mídia e outras empresas também para me apoiar. Conversei com várias pessoas, conheci o pessoal da Drops, né, que saiu de editoras que eu já conhecia e gostava do trabalho, e com uma tese muito legal de newsletters,
que foi a tese que eu aprendi também, que é essa tese do streaming, vamos dizer, tipo, as pessoas não querem mais ver conteúdo em rede social, também não querem ficar vendo, tipo, revista a rodo, mas elas querem receber um digest ali no e-mail delas, né? Então, essa movimentação de mídia eu aprendi com eles também, né? E tem a ver com essa parte de canal, só que isso não é uma fórmula, né? Assim, os hábitos de consumo eles mudam o tempo todo. Tem esses cohorts e a cada 3 meses, é o que a gente falou, cara, tem muita coisa que acontece em 3 meses. Então, os hábitos de daqui a 3 meses são diferentes dos hábitos dos últimos 3 meses e dos próximos 3. Então, tem que ficar por dentro do que está acontecendo e se adaptando, assim. Acho que você falou uma coisa que é muito interessante, né? Acho que a gente está vivendo numa era de poucas verdades absolutas, né? Acho que o mais importante é a verdade absoluta é estar atualizado, ter uma intenção, um olhar bem focado em estar ligado e aprender. E acho que é justamente encontrar curadores, né? Seus próprios curadores, onde vão trazer o conteúdo que você busca, né? E uma das coisas que eu queria falar agora é sobre o seu último livro, né? CMO Insights. Então, no meio disso tudo ainda, cara, ainda sobrou tempo para escrever um livro. Por que que você achou importante esse tipo de formato? O que que você pensou ao fazer? O que que você busca? Conta um pouquinho Cara, mais pra boa. gente. O que eu tô fazendo, na verdade, né? Eu, como me dedico esses 2 dias para acompanhar tudo que tá rolando de marketing na internet e fora da internet, basicamente, mas mais na internet, e claro que não é tudo, né? Mas enfim. é, Semanalmente tem a newsletter, que são as análises do que tá acontecendo. Aí agora ontem eu lancei o modelo trimestral, que tipo faz um quarter review, assim. O que que rolou nos últimos 3 meses e começa a amarrar como é que esses insights que foram aparecendo durante, né, esses 3 meses vão se conectando em grupos, a AIMWeb matou, né, as tendências, assim, Eu vi. me inveja, eu queria ter entrado também com uma banda de funeral, acho que no próximo evento eu vou trazer uns xamãs para ressuscitar as tendências, assim, mas eu tenho chamado de ondas, né, e não de tendências, assim, que é uma onda, tipo, cara, é algo que tá se formando. Tem onda que é muito grande, se você não pegar, você capota. Tem onda que se você pegar, você surfa e sai legal. Tem outras que são marolas, são ondas que vão se formando. Então, nesse quarter review, eu começo a identificar as ondas. E aí, o livro do CMO Insights, ele é o compilado do ano. Então, ele é uma análise, tipo, retroativa em preparação para o próximo ano. Então, no final do ano passado, novembro do ano passado, eu lancei o de 2026. Tá? E aí agora, por exemplo, acho que em novembro desse ano, eu devo lançar o de 2027, que é essa análise retroativa e olhando, tipo, tá, beleza, de tudo que passou, o que será que importa daqui para frente? E olhando pro livro do ano passado, né? E olhando agora que você já fez o fechamento do que é o Wild, que a gente falou. O que que você tinha pensado, ou de tendência que você olhou que talvez já se confirmou? O que que talvez é uma onda maior? O que que talvez é uma marola, como a gente falou agora? Cara, tem muitas coisas, né? Mas algumas que são bem interessantes. Por exemplo, no, no livro e no final do ano passado, a gente tinha já percebido um gap que era assim: os consumidores, no Brasil principalmente, eles focam muito em YouTube. E as marcas focam um pouco em YouTube. Né? Então, um dos canais preferidos de consumo de conteúdo, de pesquisa e tal, é o YouTube. Inclusive o meu. Exato. E aí você vai pensar, cara, que marca que realmente faz algo bacana dentro do YouTube? Uma coisa é você ter uma página e você produzir conteúdo. Outra coisa é você fazer um negócio tipo MrBeast Exato. e, tipo, Que é aderente à plataforma, que né? é Que é aderente à aderente plataforma. Ao tipo de conteúdo exato que as pessoas buscam lá. Então, uma coisa é usar como acervo, né? Sim. Ou já não, os vídeos institucionais. Então, essa foi uma coisa que, por exemplo, apareceu o ano passado e esse ano se confirmou com essa projeção das media houses, né? Que eu estou nessa ideia de que as empresas têm que agir como media houses e as empresas de mídia, o foco número 1 de canal é YouTube. Então, essa, por exemplo, é uma das grandes tendências, assim, né? Uma das grandes ondas que se confirmou. E aí tem muitas outras. Acho que se a gente for falar das ondas, a gente passa o tempo inteiro, tipo, desse episódio, assim, conversando sobre isso. Legal, muito bom. E acho que outra que tem sido falada de todos os lados, né? E pelo que eu também acompanhei foi claro, né? A coisa mais citada do South by Southwest ano é AI. E aí queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, cara. Porque hoje eu acho que uma das áreas talvez que tem sido mais pressionadas por uso de AI ou por eficiência,
por cobrança de até redução de time, tem, pelo que eu tenho conversado com muitos outros profissionais, é marketing, né? Então, como você tem enxergado, eu acho que isso hoje nas empresas ou até em clientes, e o que você acha que talvez, o que talvez é fumaça e o que talvez é fogo, sabe? Então, que talvez a galera ainda tá num nível muito inicial ou não de implementação, né? Ou realmente não passou talvez do primeiro nível e coisas que você vê, pô, isso aqui é muito legal, isso tem muito valor, acho que isso aqui é algo mais sólido. Cara, eu acho que assim, primeiro existe um consenso geral é, de percepção, de pesquisa, tipo, no Brasil e no mundo, que esse ano vai rolar uma maturação de IA na operação do marketing. Então, todo Legal. mundo sabe que precisa reestruturar a sua operação, utilizando agentes de IA e tudo mais. Porque isso é óbvio, quando você pega, sei lá, a estrutura de agência antiga, que você passa por um atendimento, um planejamento, um copy, um designer, tipo uma produção, um mídia, essa estrutura, que também é a estrutura usada dentro das empresas muitas vezes para operação e para produção de marketing, cara, ela é inviável. Outro dia tinha uma empresa que eu estava como advisor e o pessoal tem 3 agências. E aí tava demorando 20 dias para entregar, tipo, uma LP. Eu falei, faz isso aí no Lovable, pelo amor de Deus, tipo, sabe? E a qualidade do que chegou foi praticamente a mesma. E os caras nem fizeram no Lovable, né? Então tem essa visão de que a operação de marketing ela vai mudar com certeza. Por outro lado, saiu um dado essa semana de que 88% dos líderes de marketing, na verdade, dos líderes de comunicação, sabem que eles precisam mudar a operação com IA, mas eles não sabem como. Interessante, hein? Então, isso é bem forte. Ontem, nesse evento, eu estava com a CMO veio da área de tecnologia também, de grandes empresas de tecnologia, assim, e aí ela me puxou do lado, a gente estava numa discussão lá com 30 CMOs, né? Ela me puxou do lado e ela falou assim, ela falou, cara, o pessoal não tem ideia ainda do que de fato dá para fazer com IA. Então, eu acho que a gente está num estágio bem inicial de implementação, nessa reestruturação da operação básica. Hoje, a única coisa que a gente vê é ganho de volume e uma barra um pouquinho acima de qualidade. Né? Então, pô, você já consegue fazer bons textos, boas imagens, bons vídeos, que há 2 anos atrás você conseguia, não saíam. Ou você fazia simplesmente com uma agência grande, tipo, com uma coisa de muita qualidade. Então teve esse nivelamento de entregas de peças. Então, nível de qualidade de entrega de peça foi uma coisa que já entrou, e volume de produção foi outra. Eu não sei se você viu a charge dessa semana no M15, mas é um cara que tá meio descabelado, assim, todo maluquinho, ele falando assim, cara, você precisa ver esse Cláudio Código aqui. A gente vai poder fazer 2.952 posts por dia, né? Então tá muito nessa ideia de volume ainda. Entendi. E as pessoas não têm essa visão, e inclusive, assim, quando eu digo as pessoas, não é porque eu tenho, é porque o mercado ainda não tem. Sim, eu entendo o que você tá falando, né? Eu acho que, cara, o ser humano como um todo, né? Quando acontecem grandes mudanças infraestruturais a nível de sociedade, cara, é um tempo que demora pra gente repensar, porque não é pegar as coisas que a gente já fazia e colocar essa nova tecnologia, né? É uma nova maneira de se pensar nas coisas que a gente faz, né? É basicamente uma nova organização estrutural, né? Como, por exemplo, alguns exemplos na época da energia elétrica, né? Então, quem só colocava energia elétrica, às vezes, numa fábrica a carvão, não tinha ganho de eficiência, né? Era uma reestruturação completa da fábrica para que a energia elétrica gerasse o valor que ela gera. Eu acho que em menor nível, né? Mas na época do digital a gente viu isso muito em marketing no geral, na comunicação, mas acho que, cara, muito cross-indústria, né? É, então, muito das discussões que eu também tenho cara, na verdade não é o que eu faço hoje, como às vezes eu vou deixar mais ou menos eficiente, é como uma nova maneira de se fazer marketing, se fazer comunicação, se fazer outras coisas. Você falou muito interessante a nível de time, né? Então, que eu acho que é esse layer do tipo, ó, então beleza, então hoje a gente tem essas pessoas fazendo X tarefas, vamos fazer 10 X tarefas, certo? Mas, cara, qual que é o novo time que vai entregar talvez Y tarefas, né, numa outra cabeça? E isso não é uma coisa que é tão rápida, né? Acho que esse é um processo. E eu acho que essa mudança é uma das que eu trouxe no livro que é bem forte o ano passado, Legal. que é a mudança da otimização. Né? Então, o marketing, ou os negócios no geral,
eles estavam muito ligados à otimização, que é simplesmente deixa eu fazer o que eu tô fazendo de uma maneira melhor, deixa eu crescer essas métricas, eu chamei até de fetiche do crescimento, né? Que tipo, cara, sempre preciso ter as métricas melhores. Por quê? Ah, não sei. Não sei. Não sei, Porque é o que eu tipo, vou fazendo, né? é, Há muitos anos e eu tô e aqui precisa ficar melhor é o que na eu tô ponta do fazendo, sistema, tipo, acredito. exato. Deve ser Então, isso. esse tema apareceu muito nas conversas nesse evento que a gente fez ontem também. Tem uma taxa de crescimento sobre o que mais preocupa, né, ou o que mais gera risco na visão dos líderes de marketing. E curto prazismo vem ganhando destaque nos últimos anos, o que significa que as pessoas estão mais abertas a falar sobre isso, né? E aí eu tenho uma visão meio polêmica, assim. Eu até falei, por exemplo, cara, se o board, se os donos da empresa, eles querem receita a qualquer custo, sem se preocupar com o valor, sem se preocupar com margem, a empresa não é minha, cara. Então, se eles querem isso, beleza, eu vou entregar isso. Mas todo mercado sabe que isso não é saudável para Sim. ninguém. Não é saudável para a empresa, não é saudável para as pessoas que trabalham lá, não é saudável para nada. No fundo, a percepção que eu tenho é que se o cliente ou o consumidor, aqui posso falar B2B, B2C, tanto faz, ele não está tirando um valor claro, consistente do produto, do serviço que você vende, é uma questão de tempo até que ele vai embora, né? Então, práticas que são muito agressivas, né, e que não tem muito essa visão que você trouxe agora, elas estão fadadas a eventualmente, né, acontecer isso, ou justamente no mundo de hoje aparece um competidor com uma proposta de valor tão boa quanto, num preço muito mais competitivo, num serviço muito mais competitivo, né? É, e eu percebo que isso é uma dor muito grande, né? E o outro ponto é que a gente não falou ainda, né? Mas assim, falando de branding, né? Falando de construção de marca. É muito difícil em um mês ou um quarto você entregar uma marca, né? Uma construção de marca. É um processo que, por mais tecnologia que a gente vai utilizar, por mais otimização que a gente coloque, é um processo de construção lenta, consciente, paulatina, né? E é muito sobre, às vezes, você eh, como a forma que você coloca seus valores como marca e o cliente tem um tempo de ver você exercitando a sua própria palavra, num diálogo, numa dialética, né? Enfim, então acho que esse tema é um que eu estava interessado e ouvir sua opinião também, né? A gente acabou falando de outros, mas como é que você tem visto, ou nessas discussões que você tem tido com outros líderes, essa dicotomia entre o curto prazismo, né, ou essa pressão que a gente discutiu no começo, com iniciativas que são de médio e longo prazo em marketing, como, por exemplo, branding da marca? Cara, assim, teve no ano passado, num evento, bem brevemente, assim, eu não conheço a Ana Couto pessoalmente, mas estava, sei lá, andando e conversando um pouco com ela, e aí eu falei que teve uma retomada do branding, né? E aí ela falou, mas por que o branding tinha morrido? Eu falei, pô, tinha morrido sim. Nas últimas 2 décadas, o que valia era clique, era performance e tudo mais. Na veia, tinha morrido sim. Se não tinha morrido, tava no TI. Tipo, tava mal ali o Ou branding. era algo para poucos, né? Tem Exato. muito dinheiro, tem muito. Agora teve uma retomada, primeiro foi na América Latina, no ano passado, e aí esse ano agora na Europa também, os líderes de marketing estão focando em branding, e eu não sou muito a favor, Não? não. Me explica melhor. Eu acho que assim, quando o pessoal fala de branding, eles estão fazendo um esquema ainda antigo de marca, que é muito engessado, e a marca hoje ela é muito mais fluida. Dinâmica. Muito mais dinâmica. Então, geralmente, quando o pessoal fala que vai investir em branding, eles estão falando de fazer manual, de fazer manifesto, de fazer estudo, colocar isso e depois fazer ações institucionais, assim. Entendi. E eu acho que a presença de marca, ela é importante, né? Você escolher quais são os territórios culturais que você vai ocupar, escolher, fazer o mapa de influência, escolher quais são os canais que você precisa dominar, é importante, a sua marca precisa estar lá. Mas eu também não acho que é uma questão de tempo hoje, não. Eu acho que se você pegar uma marca com capacidade financeira e com capacidade de trabalho, cara, em um mês você consegue criar uma marca nacional, acho que sem problemas, assim. Quantas coisas a gente não vê que viraliza, tipo, em um dia, pô. A gente vai pro CMO Summit daqui a pouco, o Toguro vai estar lá. Ele fez aquela porcaria daquele produto com sabor de energético lá e todo mundo conhece agora o Sim. Mansão Maromba sabor energético. Você vai falar que isso, tipo, não é um branding, que isso demorou anos para ser construído? Tudo bem que ele Sim. teve o Mas trabalho, meu mas... ponto seria esse, né? Há quanto tempo ele não tá construindo o seu próprio branding dele para poder, quando ele coloca um produto no ar, ter esse efeito tão rápido? Mas eu concordo, hoje a gente vive num mundo da viralidade
E existem N casos, né, que você vê alguma coisa que literalmente vira uma tendência cultural, vou chamar de dia pra noite, né? Mas, novamente, uma vez que isso sobe, uma hora ele desce. Isso é sustentável, né? E aí, onde que fica, né? Por exemplo, o indivíduo é uma coisa, mas o produto, né? Então, você tem, acho que, N casos muito bem-sucedidos. Hoje em dia, acho que dessa fusão entre creator economy, branding, produto, audiência, né? Nesse diálogo que acho que você falou, talvez é uma forma muito mais moderna de se fazer marca, mas você também tem vários casos do que a gente chama, né, da curva gaussiana que fica assim, né, ou do famoso... Sim. Que é moda, modismo, né? Todas essas coisas. Mas, basicamente, você construir marca é você ter presença relevante durante muito tempo. Mas assim, e aí, consistente, né? Recorrente e consistente. Legal. Um outro assunto que eu não lembro se foi no episódio recente que eu li ou em algumas conversas, mas você fala do conceito de walled gardens, né? E como hoje, cara, ali cerca de 80% do investimento digital vai para poucos players no mercado, nas grandes plataformas. Você vê que isso aqui é uma tendência que vai piorar, que vai continuar. Você vê que, por exemplo, justamente por a gente está vivendo também nesse mundo muito mais de mosaico, onde uma marca, inclusive, pode construir canais diretos. A gente estava citando aqui newsletter, e aqui tem vários outros, entre orgânico e mídia. Eu queria ouvir um pouco mais desse conceito e o que você acha. Essa é uma das outras ondas, assim, que tá bem formada. O que acontece? Mídia é um saco sem fundo, né? Então todo mundo vai colocando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Existe meio que um consenso geral nos bastidores, assim, dos CMOs e dos líderes de marketing, que ela tá chegando meio que no teto dela. Tipo, já não tá mais sustentável. Mesmo retorno que dava. Exato. Sim. E o retorno já não tá ficando sustentável, tipo, a conta já parou de bater, então não dá mais para alimentar esse bolo, esse monstro que foi sendo criado, né? E aí tem uma série de coisas em relação a isso e alguns sinais. O primeiro deles é que talvez esse ano seja o primeiro ano que tenha um desaceleração dos budgets de mídia, Entendi. né? Na verdade, do Global Ad Spend. Então, ano passado cresceu 10, alguma coisa por cento. 1,20 tri, né, de dólares, acho. Eu não lembro o número. Mas é muito impressionante, assim. Exato. E esse ano deve crescer 7%, então tá começando a desacelerar. Apesar ainda tá crescendo. Exato. E aí você vê as marcas também apostando nesses caminhos de comunidade, esses caminhos dessas outras coisas sociais que a gente falou, né? Que são alternativas à mídia e são coisas mais endógenas, assim. E eu quero pegar esse gancho que você falou, né, de conversas que você tem tido, conversas de corredor. Então, cara, acho que você tem hoje uma oportunidade única, né, de estar em contato com líderes de marketing em situações de bastante conforto, né, de abertura, de discussões. Eu queria saber, assim, o que talvez é a coisa que mais tem aparecido, que eles dividem ou que é discutido, que talvez não é claro, né, ou, por exemplo, é confidenciado em termos de para o que tem preocupado muito esses líderes hoje. Cara, eu acho que essas coisas que a gente falou, por exemplo, a questão do curto-prazismo é uma questão que aparece muito e você muitas vezes não traz para a empresa, né? Porque a lógica é essa meio que eu falei, sabe? Tipo, cara, a empresa não é minha. Se o board, tipo, que é responsável pela decisão da empresa, que é a receita, vou entregar a receita. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos, né? Então essa é uma coisa que eu acho que aparece, assim. Não tão diretamente quanto eu tô falando, mas aparece bastante. Essas questões de reorganização de time também, Tá. mudança de investimento, o papel das agências também, né? A gente tem ainda muita reclamação de agência, porque as agências muitas vezes não se adaptaram a esse novo modelo de IA. Interessante, cara. E acho que uma das maiores intenções nossas com esse podcast, com esse conteúdo também, é poder gerar valor para o pessoal que está começando ou crescendo ou se desenvolvendo na carreira de marketing. E, cara, falamos aqui de várias coisas, né? E nos bastidores falando um pouquinho também de rotina, de hábitos. E, cara, claramente você é um cara aí que, né, vem colocando bastante desenvolvimento interpessoal e de carreira nos últimos anos. Então, assim, o que você tem para talvez comentar como principais dicas aí para a turma que está talvez começando, querendo se desenvolver nessa carreira? A gente falou muito de curadoria, de atualização, mas que outras coisas em relação a dedicação do seu tempo, de estudo, de rotina, talvez buscar estar numa empresa grande primeiro, para depois, enfim. Então, eu queria te ouvir mais no overall, assim, para o pessoal que está nos escutando. Cara, eu tenho uma visão sobre profissionais de marketing que é como eu formo e formava, né, as pessoas que são meus liderados. Eu sou muito a favor da pessoa ela começar com full stack assim de marketing,
dela primeiro saber fazer tudo. Generalista, sim. E aí eu acho que nesse ambiente de IA e de agente de IA isso é extremamente importante. Faz todo sentido. Eu acho que, tipo, uma pessoa que não saiba fazer todas as etapas de produção do marketing ali, ela não vai saber. Aí você tem alguns caminhos. Você pode ser um bom full stack, um bom, tipo, operador de marketing. Para muita gente, essa etapa já é suficiente. Suficiente. Aí você começa a aprender um pouquinho ali de gestão de pessoas, vai liderando a equipe, beleza. Num segundo nível, você tem o nível de especialista, né? Que você vai falar, cara, eu sou um dos melhores de fazer uma dessas áreas que eu aprendi, né? E aí provavelmente você vai pular de empresa para empresa ou trabalhar em uma empresa que valoriza muito aquela competência. Né? Então esse seria o próximo nível para quem quer passar, não precisa passar ainda, nível de especialista. E depois você tem o nível de direção. Né? O nível de direção é a pessoa que é o generalista, mas que está muito atualizada com o consumidor, com o mercado e consegue tomar as decisões. O trabalho ele deixa de ser produtivo e ele passa a ser tipo interventivo. Né? Então, esse nível de direção, eu acho que é uma outra etapa de carreira e eu vejo que muitas empresas ainda não têm. Tá? Eu trago isso muito nos encontros que eu faço, que a minha bandeira assim que é a seguinte: chuta quantas empresas, porcentagem de empresas Fortune 500 que tem CMO? Menos de 50%. Não, pô, mais. É que eu imaginei que fosse 100%, entendeu? Mas então, Fica ser algo 14 chocante. não, mas são 66%. Cara, são empresas Fortune 500. Tipo, não é a coisa da esquina. E aí o papel do CMO basicamente é esse papel de direção, quem vai fazer a ponte entre dados competitivos, dados de contabilidade, dados de resultado, e as ações e as direções de marketing que a empresa vai tomar. Só 66% das empresas Fortune 500 tem isso. E só 14% dos boards tem alguém de marketing na decisão. Esse número era mais impressionante. Então, tem essa visão, né, dentro do marketing que, cara, a gente precisa retomar. E aí tem 1001 pesquisas que mostram que as empresas que são focadas. Qual que é essencialmente o papel do marketing, na minha visão, né? Você entender o consumidor, você entender o mercado e você conseguir transformar isso em decisões estratégicas. Tá? Então, tem várias pesquisas que mostram que as empresas que têm um marketing no board, que têm um marketing na decisão, têm resultados comerciais e resultados de negócio melhores. Faz sentido, né? Sim, é o que você falou, né? Você falou no começo, você falou, às vezes as empresas tomam decisões que não valorizam o seu consumidor. A gente estava conversando que eu tô com problema com uma empresa que resolveu tirar todo o atendimento por escrito e só botar atendimento por telefone e demora 40 minutos. Eles fizeram isso para ficar empurrando o serviço por telefone. E beleza, vai crescer a meta deles no próximo trimestre. E voltando ao que a gente falou, mas isso é sustentável? Não é sustentável. Tipo, cara, eu já decidi que eu vou ficar mais um ano com a empresa e vou sair fora. E todas as pessoas que me pedirem recomendação, não vou recomendar a empresa. Então, né, acho que volta nessa questão do customer centric, assim. Então, você tinha me perguntado, né, sobre as competências de marketing. A gente desenhou desde da operação, e aí eu acho que saber trabalhar com IA na operação vai ser muito importante, e os agentes de IA. Eu acho que saber trabalhar com IA vai ser muito importante em todas elas, mas segundo nível do especialista, né, o terceiro nível da direção, mas todas essas sem esquecer a questão do customer centric. Sem esquecer que o seu papel ali é falar com o consumidor, é estar em contato com esse consumidor, é entender a cabeça dele, é entender o momento de mercado e traduzir isso em decisões de negócio. Muito interessante. E você comentou, né, dessa apenas 14%, né, em boards e acho que em decisões estratégicas também mostra um descasamento muito grande, né? Talvez uma área que acaba nos últimos anos se tornou muito entregadora de metas ou objetivos e pouco decisor ou participante, né, dessas metas e objetivos. E aí um ponto muito legal do que você falou de customer centric, né, entender do cliente, o cliente no centro, que é uma coisa que é muito discutida. E bom, para nós aqui foi o que motivou muito a criação do nosso próprio produto, né, de criar as personas sintéticas e usando tecnologia e dados de consumidores reais, conseguir ceder para times de comunicação, marketing, inovação, representações fidedignas do consumidor dela para que ela possa ter um ambiente de testes de alta confiança e possa literalmente falar com o cliente todos os dias.
E aí, baseado no que a gente conversou um pouco hoje, e até de outras conversas que a gente já teve aqui, né, sobre o nosso produto, queria entender, o que você acha hoje, né, que, enfim, soluções como a nossa, tecnologias desse tipo, elas desbloqueiam, né, para o profissional de comunicação, profissional de marketing, até para um profissional de inovação. Cara, boa. Eu cheguei a dar uma pesquisada boa, né, sobre as personas sintéticas, no ano passado, assim, acho que quando vocês começaram a trazer o tema para o Brasil, eu vi algumas pesquisas acadêmicas, né, e eu acho que tem essa visão de que existe um potencial muito grande. Já se faz muito acerto, em relação ao que seriam os não sintéticos, né, aos orgânicos, e a tendência é evoluir cada vez mais. Mas eu acho que tem algumas coisas ocultas, que elas são meio proibidas de ser faladas, então é só para quem é de marketing mesmo, tá? Se você não é de marketing, você pode pular essa parte do podcast. Se você é um CEO, outra coisa, pode pular assim uns minutinhos, mas que é assim, tem um outro estudo que mostra também que a precisão do dado ela não é tão importante quanto você ter uma direção tomada para o dado. Então eles compararam mais de duas empresas, compararam uma série de empresas abertas na Bolsa de Valores para comparar a performance, algumas que tinham um sistema de mensuração, no geral, muito preciso. Entendi. E outras que tinham sistemas poucos precisos. A de poucos precisos teve melhor resultados financeiros. Porque muitas vezes você toma uma direção e você segue naquela direção e as coisas dão certo. Enquanto você vai muito assim na vírgula do dado, Sim. né, você fica travado ou entrega o que todo mundo entrega ou nem vai para frente. E aí dentro disso, eu acho que assim, as equipes de marketing no geral, elas sentem uma uma necessidade de ter um apoio de decisão muito grande. Muitas vezes é normal, cara. Já vi empresa ficar tipo 3, 4, 5 meses às vezes parada tentando decidir alguma coisa. Tipo, porque a equipe não sabe que dados que eles precisam para tomar aquela decisão. Então, quando você pega um decisor mais experiente, ele já sabe, tipo, com esse dado, eu consigo, tipo, tomar essa decisão. Então, você conseguir ter esse tipo de abordagem através da IA, eu acho que é um ganho muito grande, porque você consegue dar para qualquer nível de equipe essa visão rápida, assim, do tipo, bom, eu não sei muito bem, mas deixa eu usar essa base de conhecimento que tem aqui e pegar essa resposta rápida. Legal. Então é esse poder de decidir mais rápido, né, decidir de maneira mais frequente e ter algum tipo de, vou chamar de plataforma de inteligência, né, que apesar de não ser às vezes 101 ou 100%, vai conseguir te dar a análise direcional correta, né, justamente entender o caminho e quebrar essa inércia da decisão, né. Muito legal, cara, muito, muito bacana. E a gente falou um pouquinho do livro que você escreveu e de outros conteúdos, e acho que, obviamente, quem já tá aqui já entendeu por que que deveria seguir, né, e fazer parte do ecossistema M15. Mas tem, assim, mais um, dois ou três livros que você fala assim, cara, esse livro que eu li na minha trajetória é um livro que eu recomendo para todo mundo que tá querendo seguir na vertical, na carreira de marketing, ou no geral de negócios, né? Falamos de negócios também. Então, sei lá, livros formacionais aí que você recomenda pra turma? Eu vou falar os livros que mais me impactaram, assim. Eles não necessariamente são de negócios. Mas acho que o primeiro livro que para mim foi muito importante, ele é mais um livro de desenvolvimento pessoal ou gestão de agenda que a gente falou, é Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Nossa, esse livro é incrível, cara. Eu, sei lá, li ele quando eu tinha 17 anos de idade, e, tipo, segui como uma bíblia e construí, tipo, toda a minha carreira em cima dos hábitos. Então, como a gente está falando também de níveis de formação diferentes, né? Se você está no começo de formação de carreira, eu acho que ele é muito, muito importante. Do ponto de vista técnico, os livros que mais me pegaram, ou de estratégico, na verdade, os pontos que mais me pegaram foram os do Potter. Então, os dois livros que ele Sim. tem, As bíblias. as duas Bíblias, Vantagem Competitiva e Vantagem Competitiva 2, não é esse o nome? Mas sim. São os dois de vantagem competitiva Legal. do Potter. Eu acho que ele pegou o conceito do Al-Ris e levou para a administração, tipo, de uma maneira muito bem estruturada, né? Então, eu me baseei muito de estratégia, eu pego nele. E por último, a Psicopolítica do Poder, do Byung-Chul Han. Já ouvi falar, mas nunca li esse. Ele é curtinho e ele é uma porrada que vai te fazer questionar, tipo, qual é o mundo que você vive hoje. Interessante. E começar, eu acho que ele dá essa provocação, né, de
por que eu tô fazendo isso? E essa provocação eu acho importante. A gente começou falando, né, no episódio sobre ser curioso. Eu acho que a gente pode até ir amarrando assim essa conversa que está terminando nesse ponto de ser curioso também. Talvez essa seja, acho que uma das grandes competências que a gente precisa ter hoje em dia. Que a gente falou do investigativo, né? Muito bom. Fazer coisas que ninguém está fazendo ainda. É. E conversando com alguns amigos que estão grávidos ou estão tendo filho agora, começa a rolar esse debate, cara, o que eu vou ensinar pro meu filho nesse mundo de AI, né, que daqui a pouco, sei lá, o trabalho que ele tá pensando em seguir vai ser automatizado, e muito do que eu tenho falado e ouvido é a mesma coisa que a gente falou hoje, de, cara, ser curioso, né, não ter medo de ir atrás, enfim, dedicar um tempo pra isso, né, então acho que é muito consistente com o que eu tenho visto por aí também. E a gente tem uma tradição aqui, Thiago, que o último convidado deixa uma pergunta para o próximo convidado, tá? Então, eu quero trazer a que foi deixada aqui para você e também na sequência falar para você deixar um, tá? Então, a pergunta que foi deixada é a seguinte: como você enxerga a função do marketing daqui a 5 anos? Cara, sei lá, né? Eu tô fazendo as análises de ondas a cada 3 meses e a cada 3 meses acontece muita coisa, mas eu posso te falar algumas coisas que eu vejo acontecendo e eu sou contra, assim. Parece que esse ano tá voltando a palavra orquestração de marketing. Não sei se você já ouviu falar, mas, cara, Bastante. tá virando a buzzword Bastante. do ano. Ano passado foi brand performance, Verdade. né? E aí a gente brinca que tem os coveiros do marketing. Um amigo nosso, Felipe Collins, que criou esse nome, virou um grupo de brincadeira, assim, que a galera fala, funil morreu, não sei quem morreu, tal. Só que tem também os ressuscitadores do marketing. A galera que vai pegando uns conceitos antigos e retomando. Então, ano passado foi brand performance, que era um conceito também de 10 anos atrás, e de repente voltou à moda, e agora esse ano é a tal da orquestração. Quando você vai olhar, pô, eu não sou historiador, mas eu fiz uma pesquisa rápida para ver qual foi o primeiro momento que surgiu, né, assim, no Google e tal, esse termo. Foi em 2013, numa campanha de thought leadership da Oracle com a Forrester, se eu não me engano, né, onde eles estavam falando sobre orquestração de canais e tudo mais. E agora faz sentido porque volta com os agentes de IA na jogada, você orquestrar os agentes de IA e tal. Mas eu tenho um problema muito grave com essa metáfora, porque ela trata o marketing como se fosse um espetáculo ainda. Então, o que é uma orquestração? Cara, tem o maestro ali, ele tem um show, ele vai se preparar para o show, ele vai lançar o show e o show precisa sair perfeito. Que é a lógica antiga do marketing, né? A lógica das campanhas, é a lógica da marca E do monólogo, né? do monólogo, Sim, que eu fui contra. Então, não existe mais. Você não consegue orquestrar. Vamos tentar orquestrar a galera que tá ali fora? Não rola isso, cara. É tipo, e o mundo é um caos, né? Então, acho que não dá para tentar organizar esse caos. E a relação é muito mais ida e volta, né, do que era Exato. Dica muito bem o que você quis dizer. Então, até quando eu tava falando que, pô, eu não sei o quanto eu acredito em marca ali no meio do caminho, tem muito a ver com isso. E qual pergunta você queria deixar aqui pro nosso próximo convidado? Pergunta: qual foi a melhor aplicação de inteligência artificial que ele fez no time dele nos últimos 6 meses? Muito boa pergunta. Tô curioso para ouvir as respostas também dessa, cara. Bom, e é isso, Thiago. Estamos chegando aqui ao final. Queria te agradecer, cara, mais uma vez aí pela presença, pelo ótimo papo. E acho que dá um espaço também para você falar para os ouvintes aí novamente, cara, quais são as principais redes para seguirem você na física, para se cadastrar no M15, para acompanhar o seu trabalho. Boa. Cara, m15.com.br, você pode ir lá assinar a newsletter, acho que é o principal canal, se juntar as mais de 16 mil pessoas que já acompanham, que já assinam. No meu LinkedIn, você vai ter esses comentários de notícias que estão rolando na semana, são interessantes também. O meu Instagram tem o m15.com.br, onde a gente traz alguns cortes das discussões. Tem meu Instagram pessoal também, para quem quiser, fica super à vontade, que é Thiago Latorre. Aí tem mais foto da minha vida na montanha, minha vida pessoal, assim, foto do trabalho, do que conteúdo. Mas estou por lá também, fiquem à vontade para. Perfeito. Pessoal, então é isso. Chegamos ao fim aqui de mais um Galaxy Cast. Muito obrigado para quem ficou até o final. E para mais conteúdos como esse, continue nos seguindo aqui em todas as redes. Muito obrigado. Valeu, pessoal.